Eu, Odin, Senhor da Sabedoria, envio meu filho, irmão de Thor, Professor Thor, Deus da História. Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Sou o professor Thomas e você está no mais um vídeo do Carecas de Saber. Hoje a nossa aula vai começar um novo assunto: reforma e contra-reforma. O que é isso? Primeiro, antes de eu começar a explicar o que é isso aqui para vocês, eu quero que a gente entenda o que eu quero dizer com reforma. Se você for olhar no dicionário, reforma vai ter lá vários significados e você vai encontrar mudança para melhor, restauração, reparação ou conserto. Se eu estou falando para vocês que eu estou entendendo reforma nesses significados, o que eu estou reformando? O que eu estou melhorando? O que eu estou restaurando? O que eu estou consertando? Nesse caso, a Igreja Católica. Como assim? Pessoal, o movimento de reforma protestante, o luteranismo e o calvinismo, vai romper definitivamente com o cristianismo. Vai inaugurar uma nova religião cristã, duas novas, né? O luteranismo e o calvinismo. E é mais importante de tudo, essas reformas, elas vão ser abrangentes. Lembra que a gente conversou, por exemplo, de renascimento cultural? Lembra que eu falei, o renascimento cultural ele é muito restrito às elites, não é todo mundo que tem acesso a essa cultura. A reforma protestante não. Ela já vai abranger todas as camadas sociais, vai afetar toda a população que viver esse período de conflitos. A reforma protestante é um conjunto de mudanças, veja a nossa mudança meio sangrenta aqui, caindo, escorrendo. É uma série de mudanças que inclui todas as mudanças econômicas, sociais e culturais do Renascimento. Ela é uma síntese dessas mudanças. E vamos entender por quê. Qual que é o contexto dessa reforma? Crise do século XIV. Pessoal, o que as pessoas fazem durante o século XIV? Elas morrem. Se uma coisa que as pessoas sabem fazer muito bem no século XIV é morrer. E quando você está morrendo, lembrando que a Europa feudal é extremamente religiosa, extremamente cristã, qual que é a sua maior preocupação? Ficar vivo ou salvar a alma? Salvar a alma. E aí as pessoas vão perceber que a igreja está despreparada para salvar essas almas. Por quê? Porque o baixo clero, os padres, os diáconos, eles não têm treinamento. Eles não sabem nem ler latim. E o alto clero, que em teoria deveria guiar o baixo clero e as pessoas, eles vêm da nobreza. Lembra que eu comentei que o senhor feudal vai comprar cargos da igreja para os filhos não primogênitos, para garantir o futuro deles? E esse alto clero aqui não está preocupado com os dogmas da igreja. Isso aqui é uma igreja, tá, gente? Abstrai. E o que são dogmas? Dogmas são aquelas leis que você tem que aceitar porque são leis inquestionáveis. E os papas vão ser conhecidos mais como mecenas, ou seja, como financiadores da arte, do que preocupados efetivamente com a religião. Somado a essa situação caótica dentro da igreja, a gente vai ter o cisma do Ocidente, que vai separar a igreja católica apostólica romana em duas, Avignon e Roma, conversamos disso no outro vídeo. As disputas por terras, que não vão ser poucas. A gente viu isso na formação da França, na formação da Inglaterra. Vai ter isso também na formação do Sacro Império Romano Germânico, por exemplo. E os abusos da igreja. Essa igreja controlada pela nobreza, essa igreja que não se preocupa com os dogmas, vão ter uma série de práticas consideradas abusivas. Por exemplo, enquanto você está no século XIV, todo mundo morrendo, todo mundo passando fome, a igreja vive uma vida de... O alto clero, né? O alto clero vive uma vida de luxo. Em vez de você buscar um perdão através das penitências, o alto clero vai vender as chamadas indulgências. Você paga para receber o perdão. Vai chegar ao cúmulo que no Sacro Império Romano Germânico, em alguns estados,
você vai poder comprar indulgência no banco. Chegar no banco, dar uma grana e falar, ó, daqui, quero meu perdão. O clero também vai vender relíquias. Um ossinho, um pedaço de pano para falar que é de santo, e para assim arrecadar ainda mais dinheiro. E vão ignorar o celibato. Você vai ter uma porrada de cardeal, de arcebispo com filho. E essa condição aqui vai incomodar uma galera. E entre essa galera vai incomodar um carinha que vai, mano, meter o pé no peito. O Lutero. O Lutero que vai chegar e falar, igreja, vocês estão muito doidos, vocês estão errados. O que vocês estão fazendo está errado. Não tem que ser assim. E vai questionar a igreja católica. E vai bater de frente com a igreja católica. E vai criar uma nova religião. O luteranismo. Pessoal, dando continuidade, vamos entender como é que funciona, como é que aconteceu essa reforma luterana, né? Primeiro, nosso personagem principal aqui é o Martinho Lutero. O Lutero era um monge agostiniano e era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. E nesse lugar, nos estudos dele, ele começa a criticar fortemente as ações da Igreja Católica. Aquelas ações que a gente viu anteriormente, lembra lá? Venda de indulgência, venda de relíquia, o não cumprimento do celibato. E essas ideias vão ser consideradas meio heréticas, mas ali na cidade dele ele tem algum respaldo. Só que vai aparecer em Wittenberg um monge enviado pelo Papa chamado Tetzel. E ele vai para essa cidade para vender indulgências. Ah, mas o Lutero fica louco da cara. E ele se rebela contra a igreja. E ele vai escrever em 1507 um documento chamado 95 Teses. Nesse documento tem 95 pontos, onde basicamente ele critica a venda de indulgências, ele critica a cobiça da Igreja Católica e ele critica a infalibilidade do Papa. Que porcaria é essa? Ele está falando que o Papa erra. E tudo que o Papa fala não tem que ter poder de lei dentro da Igreja Católica, tem que ser contestado. Isso aqui vai ser considerado uma heresia gigantesca. E depois de escrever esse documento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, e vai prender na porta da catedral da cidade, para todo mundo ver, para todo mundo ler. Essa notícia vai chegar para o Papa em 1520, o Papa Leão X fica sabendo do que aconteceu e manda uma carta pro Lutero, uma bula. O que é uma bula? É uma lei do Papa. Quando ele escreve uma bula, ele está mandando uma lei, uma obrigação que a pessoa tem que cumprir. E nessa bula ele fala, ô Lutero, retira essas teses da porta da igreja, pede desculpa, fala que você está errado, porque se você não fizer isso eu vou excomungar você da igreja. Sabe o que o Lutero faz? Ele pega essa bula do Papa, ele rasga e ele queima em praça pública. Ele está pouco se lixando do que o Papa está falando. Isso é uma quebra gigantesca com a lógica religiosa desse período da Europa. Depois de queimar a bula papal em praça pública, ele vai ser excomungado da igreja. Só que a gente vai ver que ele vai ganhar apoio de uma galera do campesinato e principalmente dos príncipes do Sacro Império Romano, germânico. Por quê? O campesinato vai apoiar o Lutero porque eles estão na miséria. Eles estão cansados de ver uma igreja que não está preparada para atender as necessidades e as demandas deles. Os príncipes do Sacro Império Romano têm os interesses um pouquinho mais comerciais. Primeiro, ao apoiar o Lutero, e aí a gente vai ver por quê, a partir do momento que a gente vê os dogmas da igreja, e romper com a igreja católica, eles têm a condição de retirar terras que antes pertenciam à igreja e pegar para eles. Vamos lembrar que posse de terra é a mesma coisa que riqueza, que é a mesma coisa que poder. Segundo, o Lutero fala assim, a igreja é uma instituição civil. A igreja não pode estar ali lado a lado ou acima do Estado. A igreja tem que estar abaixo do Estado. Isso aqui é interessantíssimo para essa nobreza. Porque apoiando Lutero, eles matam dois coelhos com uma cajadada só. Por um lado, eles conquistam as terras da igreja, que é interessante economicamente para eles. Por outro, eles consolidam o poder deles e não dependem mais de competição, ou de apoio, ou de aceitação da igreja.
Olha, tá percebendo? Tá percebendo que vai dar ruim? Que vai ter alguns problemas envolvendo isso? Vamos ver depois como é que funcionam os dogmas do luteranismo, o que vai acontecer com esse Lutero. Fechou? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos dar uma olhada então quais são os fundamentos. Fui eu jogando a caneta pro lado. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos dar uma olhada, então, quais são os fundamentos do luteranismo que a gente estava conversando? Primeiro, para o Calvino, a fé é a única fonte de salvação. Então não interessa se você vai na igreja ou não. Não interessa se você compra indulgência ou não. A única chance de você se salvar e ir para o céu é você ter fé. E rezar e ter um contato direto com Deus. O que significa duas coisas. Que você pode fazer uma livre interpretação da Bíblia. E para você conseguir fazer isso, tinha que ler a Bíblia, né? Então o Calvino, ele vai ser... O Lutero, desculpa. O Lutero, ele vai ser responsável por traduzir a Bíblia para o alemão e promover a tradução em outras regiões da Europa. E aí ele vai falar que você não precisa do clero. Teu contato com Deus, você e o cara lá de cima, você não precisa de ninguém guiando esse contato. Ele também vai negar a adoração de imagens, falando que não precisa, o negócio de imagem está errado, seu contato direto com Deus não depende de uma estátua. Ele vai falar que o latim, que antes era usado como língua oficial dos cultos, tem que ser substituído pelo idioma nacional. Como assim? Dependendo de onde você está, os cultos agora não tem que ser em latim, tem que ser, sei lá, em francês, em inglês, em alemão, onde quer que você esteja. Ele vai falar que a igreja se submete ao Estado, a igreja é uma instituição civil, falei antes, um pouco mais tarde, e que você só precisa de 2 sacramentos na sua vida. O batismo, quando você nasce, e a Eucaristia. Fora isso, não precisa de mais nada. E esses fundamentos do luteranismo, eles vão se espalhar pela Europa. E vão chegar na França. Onde o João Calvino, um francês, que gosta muito, que é protestante, ele e outros protestantes na França sofrem uma intensa perseguição. A França, a gente vai ver quando falar de absolutismo, é um reino muito católico. Muito. E aí ele foge. E ele vai fugir para Genebra, na Suíça. E lá ele começa as pregações dele, do protestantismo, ganha muito apoio, ganha muita fama, até virar líder político da cidade. Quando ele vira líder político da cidade, ele vai criar uma nova religião, o calvinismo, que vai manter as mesmas bases do luteranismo, só que vai ter umas diferenças importantes. E a principal diferença do calvinismo para o luteranismo é a predestinação. Isso aqui, galera, presta atenção, pelo amor de todos os deuses, pelo amor do meu pai Odin, presta atenção. Predestinação significa que o seu destino está escrito. Escrito por quem? Por Deus. Deus sabe para onde você vai. Deus sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Isso antes de você nascer. Quando você nasce, o seu destino está escrito. E aí você pensa comigo, então por que a galera se preocupava, né? Não fazia nada se você ia para o céu ou para o inferno. Já estava pronto, né? Não tinha nada que fazer. Só que as pessoas ficavam muito inquietas com isso, porque você queria saber para onde você ia. Você estava preocupado com isso. Então, o Calvino vai falar, existem sinais que mostram se você está predestinado ao céu ou ao inferno. E que sinais são esses? Depende se você consegue atender ao chamado de Deus. No latim, chamado é vocare. Vocação. Então, o chamado de Deus é entender a sua vocação na terra. E, a partir disso, ser excepcional nessa vocação. Se você é excepcional na sua vocação, você tem lucro. A lógica do calvinismo vai criar uma lógica que vai permitir o desenvolvimento do capitalismo. Porque nessa lógica você vai criar trabalhadores sérios, sóbrios, determinados a enriquecer para provar que vão para o céu. O Calvino, ele vai se colocar contra divertimento, as pessoas vão se vestir de preto, vão ter uma vida séria, uma vida regrada, uma vida voltada para o trabalho, para a sua vocação. Beleza? Muito bem, pessoal. Última parte da nossa aula, vamos conversar sobre as consequências do protestantismo, né? Primeira coisa, o movimento protestante, tanto o luteranismo quanto o calvinismo, vai se espalhar pela Europa. Então você vai ter protestante na França, na Inglaterra, no Sacro Império Romano Germânico.
na Suíça, na Escócia. E aí a Igreja Católica vai começar a perder fiéis, inclusive nobres. Para a Igreja Católica perder fiéis é a mesma coisa que perder poder. Como é que ela vai lidar com isso? Como é que ela vai lidar com o avanço do protestantismo? Ela vai lidar com a contra-reforma. Uma série de medidas cujo objetivo era barrar o avanço do protestantismo. E a primeira medida vai ser, em 1540, a criação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, pelo Ignacio de Loyola, um espanhol. E por que aqui a Companhia de Jesus é importante? Presta atenção. A Companhia de Jesus tinha o objetivo de 1. Educar a nobreza europeia para o cristianismo. 2. De reconverter os protestantes ao cristianismo. 3. De converter os povos não cristãos ao cristianismo. Sabe onde esses caras vão atuar muito? Na Ásia e na América, por conta da colonização, da expansão marítima, principalmente Portugal e Espanha. Em 1554, o Papa vai convocar o Concílio de Trento. E nesse concílio ele vai tomar uma série de medidas. Por exemplo, criação do Index, que é uma lista de livros proibidos. Ele vai reafirmar a regra do celibato. Ele vai reafirmar de que você tem livre-arbítrio, você toma suas decisões e essas decisões vão te levar para o céu ou para o inferno. Ele vai limitar a venda de indulgências e ele vai disciplinar o clero. Acabou aquele negócio de clero que não fazia nada, que não sabia nem rezar uma missa. O Concílio de Trento é importante porque todas essas medidas vão reformar a igreja naquilo que o protestantismo reclamava. E essa contra-reforma protestante vai conseguir dar uma barrada no avanço do protestantismo, mas não vai conseguir eliminar ele de completo. Por exemplo, o protestantismo se espalha para a América. Sabe, os puritanos, os protestantes ingleses, eles fogem da Inglaterra e vão formar as colônias do norte. As colônias inglesas do norte, das 13 colônias, que a gente vai conversar numa outra aula. Fechou? Galera, com isso, a gente bate contra a reforma e contra a reforma. A gente termina as mudanças ocorridas durante a desestruturação da Idade Média. Já vamos começar a falar de Idade Moderna, já vamos começar a falar de absolutismo, de expansão marítima e de mercantilismo. Beleza? De novo, galera, obrigado pela sua audiência. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê logo menos. Valeu!